Amém, meus irmãos. A graça e a paz para aqueles irmãos que ainda não cumprimentei hoje. Pode se aceitar, em nome de Jesus. Nós vamos ler a palavra do Senhor para ganharmos tempo, porque ganhar tempo sempre é bom. Nós temos que remir o tempo, como diz a palavra do Senhor. Irmãos, eu quase pedi a Deus ali para que o Senhor me arrebatasse e me levasse para Jesus. Jesus me leva, porque foi muito maravilhoso essa celebração de ceia. Eu fiquei realmente extasiado. E eu sei que muitos ficaram também alegres. Aleluia. E hoje é noite de alegria. Hoje é noite realmente de nós estarmos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor Deus. Por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele fará na minha vida e na sua vida. Amém, queridos? Então que nesta noite nós possamos também agora abrir o nosso coração e o entendimento para a palavra do Senhor. Porque ainda há um alimento do céu e eu creio nisso. Glória a Deus. Eu creio que verdadeiramente Deus tem algo a falar conosco nesta noite. Não porque eu estou aqui, mas porque a palavra do Senhor ela é poderosa para fazer coisas infinitas nas nossas vidas. Eu gostaria de, então, compartilhar a palavra do Senhor no livro de Números. Números é o quarto livro da Bíblia, logo no início, logo no comecinho. E Números capítulo 10. Gostaria de estar fazendo até um comentário antes de iniciarmos. E esse comentário, na verdade, é um comentário para um convite. Muitos de nós, eu já ouvi isso, e às vezes atesto, que quando nós ouvimos falar a palavra do Senhor, ouvimos falar da palavra do Senhor, e quando se trata de falar de números, do livro de Números, muitos não gostam, muitos, puxa vida, que livro é esse? Porque é números, é genealogia, muitos não gostam. Vai falar de quê? O que tem para falar em números? 36 capítulos que falam muitas coisas de sacrifício, fala de leis, fala de nomes e genealogia. O que Deus pode estar falando em números? Muita coisa, queridos, muita coisa mesmo. Se bem você deveria saber que Israel esteve quantos anos no deserto? Quantos anos? 40 anos. O livro de Êxodo, que abrange a saída do povo de Israel do Egito, o livro de Êxodo, ele só nos dá 1 ano de peregrinação no deserto. Enquanto que esse livro de Números nos dá 39 anos de peregrinação. Então é um livro rico, não é verdade? Porque 39 anos abrange esse livro de Números. Então Moisés, ele narra aqui muitos acontecimentos do deserto no livro de Números. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você não sabia. Mas você quer saber de coisas como essa e outras coisas mais, além da revelação? Venha participar conosco no ano que vem do curso de teologia. Ou você não sabia que na igreja nós temos um curso de teologia? Quem não sabe ainda? Todo mundo sabe? Então você deveria participar. Nós temos um curso de teologia aqui, você vai aprender coisas maravilhosas a respeito da palavra de Deus. Os irmãos que estão fazendo, estão gostando? Amém? Amém? Posso haver outro amém aí? Amém? E agora daqueles que vão fazer no ano que vem conosco, amém? Amém? O pastor Adalberto está ouvindo aí, hein? No que vem as classes vão estar cheias, né? E posso falar da novidade, pastor? Para o ano que vem? Posso? E temos mais uma novidade. Né, Elis? O nosso curso de teologia não estará aberto somente para os irmãos da igreja, mas também para irmãos de fora, outras igrejas também, tá? Então, se você conhece alguém que quer fazer teologia conosco, já vai anunciando, já vai fazendo aí a propaganda da IBC Cristão, tá?
Estudo Brasileiro Cristão aí da Igreja Batista dos Povos. Amém, queridos? Será para a glória do nome do Senhor. Irmãos, os irmãos sabem que eu há pouco tempo fiz uma cirurgia dos olhos e eu ainda estou apanhando um pouquinho, tá? Então vocês me perdoem, já estou usando óculos aqui perto, né? Para próximo. Então, as necessidades que eu tiver aqui eu vou ter que usar, até porque posso me atrapalhar um pouquinho aqui. Amém? Então já vou usar. Capítulo de número 10. Está dando até para enxergar, mas eu não vou abusar. A partir do verso de número 11, diz assim: aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha no deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Sacar, Natanael, filho de Zoar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selemiel, filho de Zurissadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Euel. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas, e erigia-se o tabernáculo, até que estes chegassem. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas. E sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Abissadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aia, filho de Enã. Nesta ordem puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, e algumas traduções também é Jetro, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar em que o Senhor disse: vou-lo-ei, vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém ele respondeu: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: ora, não nos deixe, porque tu sabes que devemos acampar nos desertos e tu nos servirás de guia. Se vieres conosco, far-te-emos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia adiante deles, caminho de 3 dias, para lhe deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de milhares de Israel. Pai, eu te louvo, Senhor, e te glorifico por tão doce palavra, por tão doce presença, por tão doce alimento, Pai. Sei que o Senhor, Pai, ó Deus, é o pão vivo que desceu do céu e nos trouxe Jesus, ó Pai, para ser este exemplo, ser, ó Pai querido, aquele que nos alimenta a cada momento. E sei, Pai querido, Deus amado, que como filhos, nós ansiamos, ó Pai, pela presença gloriosa do Senhor. Por isso, nesta noite, Pai, nós pedimos que esta palavra, Senhor,
venha de encontro ao coração da tua igreja. Fala conosco, Senhor. Transforma-nos segundo o poder que nela existe, Pai. A tua palavra, Senhor, é o que nós precisamos nesta noite. Assim eu glorifico e exalto o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glorioso seja o nome do Senhor, irmãos. Irmãos, eu gostaria de deixar com vocês. Já viram aqui, né? Não? Amém. Gostaria de deixar com vocês um tema para essa mensagem. E é seria bastante oportuno, porque no próximo mês nós teremos eleições. E as eleições, novamente, é um momento de decisão para as nossas vidas. É um momento em que nós precisamos ter consciência daquilo que nós vamos fazer. É um voto, sim, mas somado o meu voto com o seu e dessa igreja, nós podemos transformar esta nação. Podemos transformar este bairro, podemos transformar esta cidade, este estado e esta nação. Então, tomemos muito cuidado na hora do voto. Façamos tudo em direção, tomando direção do Senhor, para que nós possamos ali representar bem a nossa casa, a nossa igreja, o nosso estado, o nosso país. Amém? Vou tentar aqui passar para vocês aquilo que seria o nosso tema de hoje. O que vocês estão vendo aqui? Bandeira do Brasil, tem certeza? Está faltando alguma coisa? Vamos tentar melhorar isso? E aí, melhorou? Ainda não? Vamos tentar melhorar então. E agora? Ainda não? Está faltando alguma coisa? O que está faltando? Mais alto, gente. Está faltando ordem. Então, sem ordem não tem progresso? Vamos tentar melhorar isso então. E aí? Não? E agora? Agora sim? Amém. Sem ordem não há progresso. Precisa haver ordem. A mensagem de hoje vai nos falar de ordem e progresso. Precisamos ter ordem e progresso. E não é só a referência da bandeira brasileira, gente. Porque nós sabemos que, embora é o nosso escudo, o nosso brasão, é o símbolo da nossa pátria, a nossa pátria, ela não está de acordo com esta bandeira. Ou está? Não está. Mas nós podemos ser referência nesse país para que o nosso país possa, futuramente ou daqui a alguns dias, ter verdadeiramente ordem e progresso. Mas eu queria falar com você nesta noite de uma outra ordem que nós devemos abranger, que nós devemos buscar. E a ordem, ela não existe se não houver um tratar de Deus nas nossas vidas. E é impossível obter-se progresso sem ter ordem. É possível ter desenvolvimento, ter crescimento. É impossível ter prosperidade sem que primeiramente haja o quê? Ordem. Primeiramente vem ordem. E o Senhor Deus é um Deus ordeiro. E a ordem de Deus, quando nós olhamos para Deus, nós vemos Deus dar ordenanças, Deus dá leis. E também nós vemos que o homem também determina a lei. A lei ela é necessária. A lei, quando nós falamos da ordem, nós olhamos para um lado legal, legalista. Mas esta ordem que é dada pela lei é para a punição dos transgressores, sim ou não? Quando nós vemos que a ordem ela precisa ser estabelecida, quando há algum tipo de transgressão, aí precisa que a lei seja outorgada, a lei precisa ser demandada, a lei precisa ser colocada. Então essa ordem é uma ordem para
trazer de volta aquele que agiu de uma forma errônea, ou seja, para o transgressor da lei. Mas existe também uma outra tipo de ordem, uma ordem que vem do amor, uma ordem que vem do cuidado, e é sobre essa ordem que eu quero falar com você hoje. E como igreja, eu sou igreja, queremos tratar nesta noite. A outra forma de que nós vemos de ordem, nós podemos ver lá no Salmo 91, não precisa abrir, tá? No Salmo 91, 11, nós temos o exemplo de uma ordem que demanda amor, que demanda cuidado. No verso 11 diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os seus caminhos. Olha aí, Deus dá ordem para guardar cada um dos seus filhos dos seus caminhos. Não é uma ordem de legislatura legal, de legalidade, não é uma ordem tributária, não é uma ordem penal, é uma ordem de cuidado, amém? É uma ordem de amor. Essa é uma ordem de Deus. Nós podemos também ver a ordem que é dada quando ele diz assim: levando aos olhos, não matarás. Essa não matarás, lá de Êxodo capítulo 20, diz: não matarás. Não matarás, aí sim é legal. Eu preciso tomar cuidado, porque se eu matar eu vou infligir a lei. Aí com certeza a ordem é me penalizar. Mas Deus não quer nos penalizar. Deus nos deu Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, viveu a lei termina em Jesus Cristo, para que na morte de Jesus Cristo nós possamos viver. Não é verdade? Então, Deus ele diz assim também: olha, levanta alto os olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Deus, como Criador, ele colocou o seu exército de estrelas. Isaías 40. Ele deu ordem às estrelas, colocou todas em ordem. Ele chama pelo nome e nenhuma delas deixa faltar. É o cuidado de Deus também, é o poder de Deus, é uma ordem estabelecida. Percebem? Então esta ordem é uma ordem de cuidado, uma ordem de amor, é uma ordem que nós vemos que ela não é aquela ordem legalista, que ela vai trazer condenação, que ela vai trazer correção. Mas essa ordem que Deus nos dá, essa ordenança, ela vai nos trazer preservação. Quem está embaixo da preservação e do cuidado de Deus nesta noite? É isso que Deus quer. Deus quer tratar e cuidar de nós, para que sejamos preservados. E para sermos preservados, precisamos andar em ordem. Andar em ordem, com certeza atingiremos o progresso. E para os filhos de Deus que são peregrinos nessa terra, que não herdarão nada dessa terra, e sim a terra celestial, e sim a mansão celeste, e sim a cidade de Jerusalém eterna, o que vale para cada um de nós, querido, não é nada dessa terra. O que nós entendemos que Jesus tem para nós como promessa é a Jerusalém celestial. Então nós temos que andar em ordem para que futuramente estejamos com Ele. Amém? Muito bem. Jesus um dia nos salvou. Quem é salvo aqui em Cristo Jesus? Amém. Glória a Deus. Os que não forem ainda serão. Em nome de Jesus. O estado que Jesus está hoje é de glorificação. Jesus ele veio, encarnou, ele deu a vida por nós, ele nos salvou. E agora nós que somos salvos, nós chegaremos também a um estágio futuro. Esse estágio futuro é de glorificação, que compreende quando estaremos com o Senhor. Amém? Amém. E o intervalo? Nós já somos salvos, mas não somos ainda glorificados. A glorificação só virá quando estivermos com o Senhor.
Existe esse tempo de peregrinação, esse tempo de andar do qual nós estamos sendo envolvidos. E esse tempo, queridos, é um tempo de santidade. E ordem, a ordem demanda santidade. O tempo que nós estamos peregrinando aqui nessa terra é o tempo de santidade. É o tempo de santificação. E nós precisamos buscar essa santificação. O Senhor fala na sua palavra: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Se Deus fala que sede santo, Ele nos dá a condição de sermos, embora não é fácil, mas Ele nos dá a condição. Então, é fácil? Não é fácil, mas é possível. E o progresso? O que abrange o progresso? O progresso, por sua vez, está ligado com a nossa caminhada, com o nosso crescimento em todas as áreas da nossa vida. A santidade é o nosso progresso, é a nossa caminhada, é a nossa jornada para estar com Deus. Amém, queridos? Então, a pergunta que não quer se calar: como atingir o progresso? Como obter a ordem? A pergunta é essa: como atingir o progresso? Obtendo a ordem. Eu preciso guardar a ordem, eu preciso buscar a ordem, eu preciso viver a ordem para atingir o progresso. Porque senão não tem aquela ligação, ordem e progresso. Não há progresso sem ordem. Como então alcançar o progresso? Através da busca da ordem. É uma busca incessante? Sim. E isso está no meu plano de santificação. É o meu andar com Deus. É o meu caminhar nesse tempo de peregrinação. Então, à luz da palavra, eu gostaria de apresentar para vocês algumas dessas possibilidades. Por que possibilidades? Porque é possível. É possível manter a ordem. É possível ser santo num tempo de tão terrível abominação que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Na igreja, né? Para a igreja. Porque nós sabemos aí como já começou a perseguição na igreja, nas questões sociais aí, que nós não podemos distinguir algumas situações, algumas pessoas. Não podemos, não devemos e não queremos. Mas nós temos que ter um cuidado. Porque como igreja, isso faz parte da nossa caminhada, né? Essa questão de gêneros, é isso? Muitas e muitas situações aí que nos afligem e que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que estar embaixo da ordem. Então, queridos, para que haja ordem, em primeiro lugar, eu gostaria de falar para você que nós precisamos crer na fidelidade. Agora, quem é fiel? Eu sou fiel? Pastor Adalberto é fiel? Pastor Eduardo é fiel? Fiel é Deus. Para manter a ordem e alcançar o progresso, primeiramente, eu preciso crer na fidelidade. Deus libertou aquele povo da escravidão do Egito com sua mão forte e iria levá-lo para a terra prometida. Isso era uma promessa de Deus. Então, aquele povo que está ouvindo isso, aquele povo que estava ouvindo isso precisava crer nesta palavra, crer na fidelidade de Deus. E ele diz assim: e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e a vou darei por possessão. Está lá em Êxodo capítulo 6, verso número 8. Queridos, Deus, quando chamou Abraão, fez uma promessa não somente a ele, mas toda a sua posteridade. E nós estamos aqui depois de 400 anos que houve a escravidão lá o povo ficou no Egito, e agora eles estão partindo para a terra da promissão, para a terra prometida. E quando Deus chama esse povo para ir, Ele tinha que colocar esse povo em ordem, para chegar à terra da promissão. Naquele tempo, Israel, ele tinha praticamente 600 mil homens, e quando nós falamos homens, aí nesse caso são homens mesmo, tá? Com suas famílias, com uma esposa já dá 1.200, com 2 filhos, você já imagina, né? E com 3 começa a crescer. Provavelmente saiu do Egito mais de 2 milhões de hebreus.
Como você levar este povo em ordem? Somente com a mão de Deus, somente com a mão do Senhor. E não foram 4 dias, não foram 4 noites, não foram 4 semanas, não foram 4 meses, foram 40 anos. 40 anos para manter este povo embaixo de uma promessa, embaixo da fidelidade de Deus. Precisa crer na fidelidade de Deus, porque a promessa do Senhor para a minha vida e para a sua, querido, não depende do meu tempo e nem do seu tempo, depende de você crer. Depende de você crer em quem? Na fidelidade do Senhor. Se você está aqui nesta noite, se você tem alcançado coisas de Deus, é porque você tem crido não no homem, mas tem crido na mão poderosa do Senhor. E seja Ele exaltado para a glória do nome dEle. Deus também, através de Jesus, nos preparou uma nova terra e que a nós espera. Por isso precisamos continuar a marchar em ordem. Hoje a nossa caminhada é com Jesus. Aqueles homens, eles tiveram que sair do Egito com a mão forte do Senhor, ainda com medo de Faraó. Chegaram e passaram um tempo lá no Monte Sinai, receberam leis, fizeram um tabernáculo ali e começaram a saída. Eles tiveram que aprender sobre a guerra para chegar à terra da possessão e chegar a uma terra que é uma terra física, uma terra material. A promessa de Deus para as nossas vidas hoje não é dessa terra material, porque eu sei que aqui também entre nós talvez tenha irmãos aqui, famílias que não têm a casa própria ainda, mas em nome de Jesus você vai ter. Amém? Amém, meu irmão? Nós queremos ver, né, pastora Adalberto, nesta igreja todo mundo ainda que não tem que ter a possessão da sua casa própria, e isso Deus, na sua fidelidade, pode dar para você. Não que você só precise disso, mas isso é necessário, Deus vai dar para você, irmão. É só crer. Ele é Deus. Agora a promessa maior que o Senhor fez para mim e para a sua vida é levar você e eu para a Jerusalém Celestial. É esse lugar que eu quero ir, é esse lugar que está prometido para mim, para a minha família, para os meus, para a minha descendência. E para chegar lá tem preço. Não é o preço de Jesus, porque Ele já pagou por mim e por você, mas é o preço da minha santificação. É o preço que eu tenho que pagar em trabalho, em ordem. Eu preciso, você precisa, e nós precisamos aprender. Por isso que você está aqui hoje, por isso que eu estou aqui hoje, para aprender com o Senhor. Um dia eu tive que sair à noite de casa, e apreensivo, porque não estávamos esperando uma boa notícia. E a irmã Rita me ligou e disse que o pai dela realmente estava muito ruim nos seus órgãos. Uns conhecem por Santana. E a gente já vinha me acompanhando, porque eu tive célula lá na casa deles, né? E ele estava muito ruim realmente. E de vez em quando ele participava conosco da célula, né? Mas ele ainda não tinha tomado uma determinação quanto ao estar com o Senhor verdadeiramente. Mas a igreja orava, nós orávamos por ele, mas ele estava realmente com muita debilidade. E no dia que a Rita, na noite que ela me ligou, eu fui no hospital lá no Mário Covas, e cheguei lá, a mãe da Rita, dona Leonor, ela tinha passado um dia terrível, porque ela falou: eu não estou aguentando mais, eu não aguento mais, eu não quero mais. Porque naquele dia ele tinha dado muito trabalho, ele tinha realmente sofrido muito, estava muito ansioso e muito dando trabalho e transmitindo isso, né? E ele realmente foi um dia muito ruim, e foi o último dia de vida dele. Cheguei à noite ali na visita, já um pouco adiantado da visita, e passei, pedi a orientação ao Senhor. Cheguei e a Leonor, quando eu cheguei, ela tirou o adental, estava muito nervosa, e aí eu adentrei, orei, busquei a paz, né, de espírito, queria levar também essa paz de espírito. Comecei a conversar com ele, com o seu Oswaldo, e o Senhor me deu a palavra de Hebreus capítulo 4, 16, que nós devemos buscar confiantemente, né, o trono da graça, para que no momento oportuno receberemos misericórdia, socorro e misericórdia no momento oportuno. E eu preguei esta palavra para ele. Ele foi se acalmando, orei,
e ali fiz uma oração intercessória e também um apelo, e ele aceitou esse apelo. E aí terminou a visita, a Leonor veio e deu um beijo na testa dele, ele ficou preocupado porque naquele momento ele estava, acho que ele tinha soltado alguns no intestino, né? E saímos. 2 horas depois ele faleceu. A Rita me ligou em casa e ele tinha falecido. Quando eles chegaram no hospital, elas duas, né? A mãe e a filha, a mãe recebeu a notícia também em casa, era para ir para o hospital, né? Já sabia que provavelmente teria morrido. Quando chegou lá, realmente ele tinha falecido. Mas o interessante foi que a Leonor falou que quando a no quarto, ele viu o semblante do marido dela, é como se ele estivesse sorrindo. Estava transformado. Ele já estava com Jesus. Irmãos, não importa se eu for amanhã, se você for amanhã. O importante é que você vai para Cristo. Você vai para um lugar que está preparado para você desde a fundação do mundo. Não importa as agruras que nós passamos aqui, as dificuldades. Importa é que tem uma casa preparada para mim e para você. Se você andar aqui 200 anos nesta vida, busque andar em santidade. Mas se você for amanhã também, Deus já preparou e está esperando por você numa casa gloriosa. Eu sei que Ele está lá hoje com o Senhor. Amém, queridos? Uma outra coisa que nós vemos a fidelidade de Deus nesta passagem é o movimento de Deus. Primeiro a fidelidade de Deus e agora o movimento de Deus. Olha o que diz, não precisa abrir, Números 10, verso de número 11. Assim, aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo. A nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo. Isso é o movimento de Deus. A nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Queridos, não adianta tentarmos fazer qualquer tipo de obra, nem um projeto, nem um planejamento, nem uma construção. Não adianta, porque não haveremos de ter um bom resultado sem que primeiramente busquemos ao Senhor. E buscar ao Senhor é esperar a movimentação dEle. Tudo começa em Deus, tudo continua em Deus, tudo tem a sua finalidade em Deus. A Bíblia diz lá em Provérbios 16:1 que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Deixa Deus se movimentar. Quando Deus Ele movimentou as nuvens sobre o tabernáculo, nós vimos ali a fidelidade de Deus, o movimento de Deus. Você pode andar. Quando houver um movimento de Deus, perceba, é o momento de sair, é o momento de agir, é o momento de fazer. Sem Deus, Jesus ele disse: sem mim nada podereis fazer. Então, espere o agir de Deus, espere a movimentação de Deus, porque na sua fidelidade você vai ver o que Deus vai fazer. Um outro ponto aqui é que, além da fidelidade, na fidelidade de Deus, nós vemos o mover de Deus, que é o agir de Deus, que é esse movimento de Deus. Nós também vimos a presença de Deus. O verso de número 17 do capítulo 10 diz assim: e desarmaram o tabernáculo e partindo, levando o tabernáculo. O que isso nos diz, querido? O ano que vem você vai estudar em teologia, a gente vai aprender melhor sobre isso, tá? Sobre o tabernáculo. Amém? Mas hoje nós já vamos conversar um pouquinho. O tabernáculo ele estava montado no centro do acampamento dos filhos de Israel. E quando eles levantaram o acampamento para continuar a jornada, os levitas, que foram separados por Deus para este serviço, desarmaram a tenda e a carregavam, até onde a nuvem havia de parar. A partir daí, novamente o tabernáculo era erigido e a presença de Deus era constante. Irmãos, uma ratificação aqui, tá? Levitas, da tribo de Levi, eles executavam o trabalho no tabernáculo, mas levita não é cantor não, tá?
Todos nós somos cantores e adoradores do Senhor. Me perdoe os irmãos do louvor, não estou falando que eles não são. Não, eles são adoradores, mas não são levitas. Levita na casa do Senhor é aquele que leva madeira, que faz o serviço. Levita na casa do Senhor é aquele que leva os utensílios. Então, a onda que colocaram de que levita é cantor não é certo, né? Levita é todo aquele que trabalha na casa do Senhor. Quem trabalha na casa do Senhor aqui? Glória a Deus. Levita. 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 Não é só os cantores, embora são. Amém? São adoradores, como nós somos também. Mas o levita é aquele que leva o serviço. O Luiz, lá da porta, o líder dos nossos recepcionistas, não é levita, é um levita. Ele faz o trabalho de manutenção da igreja. É o que a Bíblia diz, não é o que eu estou falando, é o que a Bíblia diz. Ok? Então, a tenda da congregação, ela estava no centro do arraial. A tenda da congregação era o tabernáculo onde Deus pairava, onde havia ali o Santo dos Santos, o santuário. E ali as tribos de Israel, as 12 tribos de Jacó, as 12 tribos dos filhos de Israel, eles estavam acampados. E cada um tinha a sua tenda, cada família tinha a sua tenda. E Deus deu a ordem. Aí eu estou falando da presença de Deus. Onde é que Deus estava? No meio deles. No meio deles. Aonde que Deus está hoje? No meio da igreja. Aonde que Deus paira hoje? No centro da minha e da sua vida. E não pode ser diferente. Se Deus estiver fora do centro, está errado. Eles estavam no centro do tabernáculo. Eles estavam ali aguardando e vivendo a presença de Deus. Quem não tem a presença de Deus, queridos, quem está fadado aqui a não ter vida. Então nós vemos aqui o trabalhar de Deus. O tabernáculo, ele estava no meio do arraial, e o arraial era cercado por todas as tribos. Amém? Hoje o tabernáculo é você, Silvio. Hoje o tabernáculo é você, Paulo. Hoje o tabernáculo é você, Luiz. Hoje o tabernáculo de Deus é você, Alexandre. Hoje o tabernáculo de Deus é você, Roberto. Não falei nenhuma mulher, vou falar mulher. Hoje o tabernáculo de você é a irmã Aparecida. Hoje o tabernáculo é você, Milena. Hoje o tabernáculo é você, Débora. Hoje o tabernáculo de Deus é você, Lídia. Hoje o tabernáculo de Deus é você, irmã Esther. Queridos, hoje você é o tabernáculo de Deus. Hoje a presença de Deus está em você através de Jesus Cristo. Hoje você anda e você não tem como desaparecer, como sumir, como se preservar, como estar distante de Deus. Não tem como, porque Ele está em você, Ele habita em você. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, não é isso? Vamos ver, não precisa abrir. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios capítulo 6, 19. E ele ainda fala assim, olha, no 2 Coríntios capítulo 5, versos 1 e 2. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por homens, morada eterna nos céus. Por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. 2 Coríntios 5, 1, 2. Eu e você temos uma casa para morar naquele tabernáculo eterno. O tabernáculo celestial, aquele que era na terra, ele está no céu hoje. Tabernáculo, isso é só uma figura. Agora, eu e você somos o tabernáculo terrestre, né? Jesus habita em nós. Ele disse: eis que eu vou voltar para o Pai, mas mandarei quem? Um Consolador, que estará convosco até a consumação do século.
Este Espírito Santo está em mim e está em você. É Deus na minha vida, é Deus na sua vida. Nós somos o tabernáculo que hoje Deus habita. É coisa linda. Nós somos esse tabernáculo. Então, Paulo diz: glorifica o teu corpo. Glorifica o teu corpo. Sabe por quê? Porque ele é templo do Espírito Santo. Ele é templo. E ninguém pode profanar este templo. Ninguém pode profanar o templo que habita em você. Então cuida deste corpo. Mantenha a ordem dele. E essa ordem não é gordura não, tá, queridos? Ou mais magro, mais gordinho, altura, não é isso. É santidade. É dever cristão. É vida com Deus. Vida na sociedade. É o seu testemunho diante de Deus. É o seu testemunho diante da sociedade. É aquilo que Jesus nos ensinou. O que Jesus nos ensinou, nós deveríamos estar praticando. Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 1: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós devemos ser imitador de Paulo, através de Cristo. Nós devemos ser imitador de Cristo, através daquilo que Paulo nos diz. Nós não devemos imitar Paulo por ser Paulo. Nós devemos imitar Paulo porque ele imitava Cristo. Ele era discípulo. Não, Paulo jamais será maior que Cristo. Amém, queridos? Uma outra situação, está lá no capítulo 10, ainda no verso de 21, a santidade de Deus. Onde está a fidelidade de Deus? Existe o movimento de Deus. Aonde há o movimento de Deus, há a presença de Deus. E aonde há a presença de Deus, há a santidade de Deus. Você crê nisso? Amém. Por isso que ele disse para mim e para você: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Já falei isso. E se ele puder, e se ele disse isso, ele garante. Então é possível para mim e para você. É possível. Não diga que não é possível. Se saiu da boca de Deus que é possível, é porque é possível. Eu e você podemos ser santos, embora a tua família não aceite isso. Ah, agora só porque foi para a igreja santinho? Eu ouvi isso. Eu ouvi isso na minha casa. Hoje eles me respeitam. Eu já melhorei um pouquinho, mas eu não alcancei ainda. Mas eu sigo para o alvo. Você tem que seguir para o alvo. O teu alvo é Cristo. Santidade, santidade, santidade. É possível. Amém, queridos? Amém. Louvado seja Deus. Verso de número 21 do capítulo 10 diz assim: então partiram os coatitas, levando as coisas santas, e erigia-se o tabernáculo até que este chegassem. Esses coatitas, eles eram também levitas. Levi, um dos filhos de Jacó, ele teve 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. São esses, por isso está falando Coate, é coatitas. Então eles eram encarregados do serviço do templo. Eles só poderiam levar as coisas santíssimas. Quais são as coisas santíssimas? São os utensílios que tinham dentro do tabernáculo. O testemunho, que era a arca, onde tinha lá a arca da aliança. A arca da aliança tinha coisas sagradas, que era a vara de Arão, os 10 mandamentos e o maná. Tinha o candelabro, tinha o óleo da unção. Então estes homens, eles estavam encarregados em levar, transportar as coisas santas. Detalhe: Arão, o sacerdote, ele precisava, todas as vezes que desmontavam o tabernáculo, ele entrava, ele cobria todos aqueles utensílios, e os coatitas iam lá e pegavam sem tocar. Como pegar sem tocar? Eles não podiam tocar na arca. A arca tinha que ser coberta com um pano. Isso é ordem. Isso é ordem. Eles tinham que fazer isso. Cobriam toda a arca. E aí depois os coatitas pegavam aquilo coberto, né? Graneiro, como se fosse graneiro, para fazer o transporte. O candelabro, eles não pegavam o candelabro nu. Não, eles pegavam ele coberto. Uma outra coisa que eles nem podiam ver. Porque essa é uma questão de preservação. Deus estava preservando a vida desses coatitas.
Só quem podia ver era o sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote Arão, ele cobria aquilo ali, e aí depois podia-se fazer o transporte. Então era uma questão de preservação, porque os coatistas não poderiam ver, porque se vissem eles seriam fulminados. Santos sereis, porque eu, o Senhor, sou santo. Levítico 19, 2. Estamos constantemente em obra. Santidade, irmãos, exige obra. Santidade, existe um momento de eu e você estarmos sempre com aquela plaquinha, homens trabalhando. Balanço. Nós precisamos fazer um balanço de como está a nossa vida diante de Deus, diante da igreja, diante da sociedade. Eu, Gilson, não gosto de falar de mim, mas eu tenho uma pequena empresa. O pastor Adalberto agora há pouco orou pelos pequenos investidores aí, os pequenos proprietários. Eu tenho uma propriedade que Deus me deu, que Ele é o sócio majoritário, porque se não fosse, não teria. Passei pela crise de 2 anos atrás, mas quem susteve foi o Senhor, em oração, em súplica, em muitas dificuldades. Mas se ela existe hoje, se essa empresa existe, é porque a mão do Senhor sustentou. Mas para isso eu tive que ver muitas coisas, ouvir muitas coisas que de Deus, ou da própria palavra falando comigo, coisas que eu não achava que eu era. Eu precisei ouvir de Deus muitas coisas, porque Deus estava de uma certa forma me provando, e Ele pode provar a cada um de nós, porque é preservação. O Senhor, quando Ele nos prova, é porque Ele nos quer aprovar. Isso é cuidado, isso é preservação. Amém, queridos? Precisamos fazer este balanço nas nossas vidas. Através do Espírito Santo podemos e devemos ter uma vida consagrada a Deus, nos exercícios práticos da vida cristã, que é o nosso relacionamento com Deus, por meio da adoração, por meio da adoração, da oração, da leitura e da aplicação da palavra de Deus, e da prática também do jejum. Precisamos jejuar. Jejuar é mortificar a carne. Eu me lembro que a primeira vez que nós fomos acampar lá no Monte do Saboó, foi eu, o Luiz, o Renan e mais o Cris, e nós fomos no carnaval, assim como todo ano nós vamos. Nós fomos, tivemos o investimento da igreja, o pastor Adalberto comprou para nós uma tenda, falou, vai lá e arma a tenda. Aí nós fomos. Ele está sendo sempre convidado para ir conosco lá, mas tem que ficar 4 dias só na água e no pão. Está difícil. E na água gelada, meu irmão, da bica. Está difícil, mas ele vai um dia. E nós fomos na primeira vez, e na primeira vez foi assim, a primeira experiência que nós tivemos de estar naquele monte, mas foi muito glorificante, foi muito glorioso. E em determinado momento, eu e o Cris, nós atravessávamos, correndo assim, andando, né, e orando, né? Ele atravessava por mim, eu atravessava por ele, né, no contrafluxo, em oração naquele monte. E eu pedi a Deus, fala conosco, fala comigo, Senhor, fala, porque a gente já tinha orado, estávamos orando, intercedendo situações. Foi o ano que nós levamos todos os pedidos aqui na igreja, tiramos fotos para mandar, e nós estávamos intercedendo, mas queríamos alguma coisa. Eu buscava alguma coisa para ouvir de Deus. E naquele monte, naquele lugar alto, não ouvia Deus falar. Entregava, mas não conseguia ouvir Deus, só através da leitura da palavra. Mas tinha muitas situações de luta lá em cima. E em determinado momento, no fim de tarde do outro dia, no sábado, nós descemos na bica para tomar banho. Ficou o Renan, porque estava meio gripado, e não desceu. Aí o Luiz e o Cris já estavam, eles foram na frente. Depois aí eu fui e acompanhei eles. E quando cheguei lá, fiquei aguardando eles, porque eles já estavam tomando banho e pegando a água para subir. E nisso, eu sentado, aí veio um irmão, né? Veio um irmão que tinha acabado de tomar banho também, com a sua água, e ia subir. Quando ele chegou, ele parou do meu lado e começamos a conversar. Ele começou a falar das coisas de Deus, e eu respondendo, e amém, assim, mas... E de repente aquele homem foi tomado em mistério. Antes disso, aí o Luiz e o Cris estavam ali do lado também, junto a nós. E quando
quando naquele momento Deus tomou esse homem em mistério, começou a falar, entregar algo da parte de Deus, que nós sentimos que era da parte de Deus mesmo. O Luiz já foi para o solo, encheu-se de barro, tudo porque caiu na bica, né? Já deitou na bica lá e cheio da unção, da presença de Deus. O Cristo ouviu algo do Senhor, Deus confirmando o ministério dele de muitas vidas, através desse ministério que o Senhor tem dado a ele. Deus estava consolidando ali a vida do Cris, embora tantas circunstâncias e dificuldades. Foi uma coisa muito maravilhosa. E também Deus falou comigo de uma forma profunda. E Deus estava me entregando algo que Ele já tinha dito para mim, assim, que eu já tinha recebido, mas Deus estava falando através da boca de um homem que eu nunca tinha visto. Um pastor lá da cidade de Salto de Pirapora estava conosco. E Deus falou assim: olha, eu te chamei porque tu é manso. A minha mansidão, queridos, foi encontrada, foi achada diante de Deus. E Deus falou: eu te chamei para isso, porque tu é manso. Deus te conhece. Deus me conhece. Eu preciso de mais intimidade com Deus. Você precisa de mais intimidade com Deus. Santidade, tocar em coisas santas, é muito maravilhoso, irmãos. Agora só pode tocar em coisas santas quem é do Senhor. Só adentra ao santuário quem verdadeiramente ama o Senhor e que verdadeiramente quer ter algo com Deus. Quem quer ter algo com Deus aqui? Louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão e minha irmã. Uma outra situação que nós devemos ter: Deus tem a sua fidelidade. Deus tem a sua ação, tem a sua presença, Deus tem o seu agir. Agora cabe a nós também. Nós temos responsabilidades. E responsabilidade é dada por Deus para nós como encargo. Deus designou com o propósito de sair à guerra. O livro de Números, ele narra os números daquele censo que foi pedido por Deus, para que esses homens eles fossem separados para a guerra. Da idade de 20 anos para cima, Deus escolheu, Deus mandou Moisés fazer a contagem do povo, que estes homens eles seriam capazes. Repete comigo: capazes de sair à guerra. Eu sou capaz e fui escolhido e designado por Deus para sair à guerra. Receba isso, certifique isso na sua vida, meu querido e minha querida, em nome de Jesus. Você foi chamado, você foi capacitado, porque você tem algo com Deus. Então, o Senhor Deus, Ele nos chamou. Foram contados naquela época, como eu já falei aqui, 603.550 pessoas, homens capazes de sair da guerra para o fim de que o exército de Israel lutar contra todos os inimigos que porventura viriam nesta caminhada, nesta jornada. Você tem enfrentado na sua jornada inimigos? Sim ou não? Sim. Então precisa estar pronto para a guerra. Precisa estar realmente diante do Senhor, sabendo que Deus é na sua vida. Então isso é uma responsabilidade. Você precisa ter responsabilidade diante de Deus. A responsabilidade, ela não é divina. Divina é a fidelidade. A responsabilidade, ela é humana. E é por isso que você precisa ter responsabilidade. O Senhor também nos chamou para esta guerra. Lá em Mateus 11, verso número 12, Jesus ele diz assim: olha, que desde os tempos de João Batista até hoje, desde os tempos de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. Precisa ter esforço. Então, desde os tempos de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado à força, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então, não adianta você estar para a guerra e não se esforçar na guerra. Tem que ter essa responsabilidade. E isto é ordem. Isto é ordem. Você está ordenado para isso.
E para que você tenha progresso na sua vida espiritual, para que você tenha progresso na sua vida secular, você precisa ter responsabilidade. Responsabilidade é minha e é sua. Amém, queridos? Amém. Em nome de Jesus. Muito bem. Se Deus ele tem o seu movimento, os filhos também têm o seu movimento. Diz lá no verso de número 12 ao número 14: os filhos de Israel puseram-se em marcha no deserto do Sinai, jornada após jornada. Segundo o mandato do Senhor, Israel começou a marchar em direção à terra prometida, cada um levando o seu estandarte. Algumas versões de vocês têm a bandeira, não é isso? Bandeira e estandarte é a mesma coisa. Alguém já ouviu falar do carnaval? Que lá no carnaval tem uma certa posição, uma mulher, né, que dança, e tem um e tem um rapaz que dança também. A mulher é a porta-bandeira ou porta-estandarte, né? E o homem é o mestre-sala. Você sabe o que é mestre-sala no dia de hoje? O que é o mestre-sala no dia de hoje? Mestre de cerimônia, gente. E quem que é mestre de cerimônia no dia de hoje? É os MCs da vida que tem por aí. Ninguém entendeu? Vou falar de novo igual os outros pregadores. Ninguém entendeu? MC, os mestres de cerimônia que tem aí os bailes funk, um monte de bailes por aí, são os MCs, né? São os mestres de cerimônia. A Bíblia fala de mestre de cerimônia, né? Mestre de cerimônia é bíblico, gente. Está lá em João capítulo 2, não é isso? Lá Jesus na festa de Caná, quando o mestre de cerimônia foi lá para provar o vinho. Bíblia, gente, como diz o Belo, Bíblia, né? Bíblia. Então, mestre de cerimônia é bíblico. Não é bíblico esses que estão fazendo hoje os MCs. E por conta tem alguns que estão morrendo aí, né? Muito bem. O movimento dos filhos. Os filhos de Israel puseram-se em marcha no deserto do Sinai, jornada após jornada. Como filhos da promessa, nós temos a responsabilidade de ir. Nós temos a responsabilidade de ir. Por quê? Porque Jesus lá em Mateus capítulo 28, no verso 19 e verso 20, diz o quê? Ide. Jesus diz: ide. Portanto, fazei discípulos de todas as nações. Não é só ir, é ir e fazer discípulos de todas as nações, ensinando a palavra, ensinando aquilo que eu vos ensinei, batizando eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou do século. Então, nós temos a responsabilidade também de ir. Ou seja, quando houve um movimento dos filhos lá na congregação, eles se levantaram e saíram do lugar que estavam. E aqui agora fica mais apertado para mim e para você. Porque a igreja de Jesus, a igreja de Deus, ela foi estabelecida na face da terra, segundo o mandato de Jesus, para nós irmos. E o nome igreja não é estar aqui dentro. O nome igreja é sair, embora é um erro português, é sair para fora. Igreja é você. Você deve estar lá fora, pregando a palavra de Deus, fazendo o que Jesus mandou. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Não é dentro da igreja que a gente faz discípulo. Nós fazemos discípulo lá fora. É lá fora que estão as almas perdidas. É lá fora. Note que os ensinamentos de Jesus devem ser ensinados por todos nós. Ele nos ensinou, então nós devemos ensinar também. Nós aprendemos, então nós devemos ensinar. Uma outra coisa, é uma palavrinha difícil, mas alguns de vocês já ouviram. Eu creio que a maioria. Procrastinar. Só levanta a mão quem nunca ouviu essa palavra. Nunca ouviu. Então, você está ouvindo agora. Procrastinar, queridos, é adiar, é deixar de fazer, é deixar de fazer aquilo que deveria ser feito, é deixar as decisões de lado.
Nós não devemos procrastinar a obra que Jesus nos enviou. E por que isso? Eu li um artigo, eu gostaria de pedir a licença de vocês para poder estar lendo, que procrastinar, muitos de nós temos feito. 99% de nós procrastinamos. Deixamos para amanhã o que deveríamos fazer hoje. Muitos de nós não fazemos o que deveríamos fazer porque adiamos. Muitos de nós não fazemos porque deixamos de tomar decisões. E quando tomamos decisões erradas. Muitos de nós deixamos de lado o que realmente é necessário fazer. Eu li um artigo, então eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a palavra procrastinar. O artigo diz assim, o título dele diz: um demônio chamado procrastinação. Diz assim: se o diabo tivesse um livro sagrado, acredito que nele haveria um versículo que diria: não deixe para amanhã o que você pode fazer. Não deixe, isso é do diabo, as coisas do diabo é diferente. É assim, ó, não deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. É adiando cada vez mais. O diabo quer que você adie mesmo. Isso é procrastinar, né? Digo isso porque o ser humano tem uma forte tendência a empurrar com a barriga decisões importantes que precisa tomar. O que, em se tratando de vida espiritual, é muito prejudicial. Por isso devemos refletir e nos disciplinar para mudar essa estranha atração que temos pelo deixar para depois. A procrastinação torna-se assim um mal a ser combatido. Se você percebe que na lista da sua vida há mais itens na coluna das coisas a fazer do que dever cumprido, é hora de acender a luz vermelha e tomar alguma atitude para reverter essa situação. É claro que cada pessoa sabe em que precisa melhorar, mas existem áreas da nossa vida em que o problema é mais comum e por isso merece mais atenção. O grande mal da nossa época é a falta de amor ao próximo. E não é por acaso que o primeiro campo em que estamos sempre procrastinados é no exercício do amor. Isso nas suas mais variadas formas. Nós. Existem multidões de pessoas ao nosso redor, na igreja e fora dela, que estão solitárias, carentes, tristes, deprimidas, infelizes, à espera de alguém que se aproxime com uma palavra amiga, um ombro acolhedor, ou simplesmente com a presença ou o calor humano. Se ficar, vai ser queimado. Nós, filhos de uma era em que só cuidamos, filhos de uma era em que só cuidamos de nós mesmos e no máximo de nossa família, fechamos olhos a elas, essas pessoas. Sabemos que elas existem, vemos o seu semblante abatido, mas o que fazemos por estas tristes almas? Ou delegamos a outras pessoas a tarefa de amá-las, ou deixamos simplesmente para depois tudo aquilo que nós poderíamos fazer por elas, mas não fazemos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12, 30 a 31. Queridos, não é fácil. Nós temos feito dessa forma. Muitos de nós temos feito. E eu tenho feito isso. Algumas vezes, quando eu reflito, me encontro aqui. Tenho procrastinado. Não tenho amado como eu deveria amar. A esperança que se adia
faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Provérbios capítulo 13, verso de número 2. Amém? Uma outra situação, nós vamos aqui comentar, estamos fechando, porque, amados, como eu falei para vocês, essa passagem, ela é muito rica. E eu tinha informado para vocês 11 possibilidades. Estou na segunda ainda, tá? Mas não vamos. Isso não é para hoje não, tá? Isso não é para hoje, fica tranquilos. A ordem demanda muita coisa. A ordem demanda muitas estratégias, muitas coisas que nós devemos absorver, muitas coisas que nós devemos prestar mais atenção. Nós só estamos falando aqui, abrangendo algumas. Olha o quanto já temos que estar atentos, ok? Uma outra situação para aqueles homens, para nós, da congregação. Aqueles homens da congregação de Israel, hoje eles estão aqui, na sua pessoa, na sua vida. Você hoje é o Israel de Deus. Você toma para a sua vida isso, queridos? Amém? Então, Números 14, 10, verso 14, diz que nós deveremos também estar à frente. E o que é estar à frente? Primeiramente, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas e sobre o seu exército. É só você ver lá. O primeiro que se levantou foi a tribo de Judá. Eram 12 tribos. E Deus colocou a tribo de Judá bem na frente da porta do tabernáculo. Quando você olha aqui a igreja, o tabernáculo, a tribo de Judá está bem na frente, bem de frente. E depois mais duas ao lado dela. Então era dada uma ordem. Primeiramente ao se levantar, ao andar, iria sair quem? A tribo de Judá. Isso é um mandado. Isso não é uma escolha humana, é um mandado de Deus. E Judá, queridos, era um dos filhos de Jacó, mas ele não era o primogênito. E nós sabemos, né, que em Israel, na linhagem de Israel, sempre o primogênito tinha a proeminência, ia sempre à frente, herdava do pai, né, a herança. Mas neste caso não aconteceu com Judá, não aconteceu com os outros 3 irmãos. Judá, ele era o 4º filho dos 12 de Israel, ou Jacó. O primeiro filho era Simeão, o primeiro era Rúben, o segundo era Simeão e o terceiro era Levi. Mas por que Judá ele foi escolhido? Por qual a proeminência de Judá? É porque Rúben, lá na sua mocidade, um pouco mais velho, ele deitou-se com a esposa de seu pai. E Jacó, quando ele vai abençoar já no fim da sua vida, lá no capítulo 49 de Gênesis, ele fala que você profanou a minha cama, você subiu na cama do seu pai e profanou, né, o meu leito. E aí foi tirado dele a primogenitura, ou foi tirado dele essa proeminência, porque ele cometeu algo incesto dentro da sua própria casa. E os outros 2 irmãos, o segundo e o terceiro, Simeão e Levi, esses foram os homens que mataram, né, toda uma cidade, a cidade dos Siquemitas, quando uma das irmãs dele, a única irmã, Diná, ela foi usada, né, por Siquém, e depois eles mataram toda aquela cidade. E nesse momento das bênçãos de Jacó, Jacó falou: vocês são sanguinários, a espada está sobre vocês. Então coube a proeminência a Judá, o 4º filho. E Judá, queridos, quando ele saía, a bandeira, né, todas as bandeiras, elas eram hasteadas, e sobre a bandeira da tribo de Judá estava a sua insígnia. Insígnia é o brasão ali. Nós temos a nossa bandeira, né, nós temos ali as cores. A cor verde, ela representa o que na nossa bandeira? As matas, não é isso? Nós que fizemos o ginásio, eu fiz ginásio, né? Era ginásio, né? Lá atrás, né? Mas o pessoal mais novo também sabe. Então, a insígnia, né? O que quer dizer essa ordem das cores da nossa bandeira? O verde das matas. E o amarelo? O amarelo é o ouro da nossa terra, não é isso? E o azul? O céu, a celeste, né? Isso. E as estrelas?
os estados, e aquele estado que está por cima ali, separado, o Distrito Federal, não é isso? Olha aí, todo mundo sabe, ele conhece a geografia, a história do Brasil, coisa maravilhosa. Então essa é a insígnia dessa bandeira, ok? E sobre a bandeira de Judá também existia uma insígnia. E que insígnia era essa? O leão da tribo de Judá, Jesus. Jesus é da descendência de Judá. Lá em Apocalipse capítulo 5, verso número 5 diz assim: ele é o leão da tribo de Judá. Queridos, Judá estava à frente, para que eu e você venhamos ter sucesso, progresso, ordem. Jesus tem que estar à frente. Ele é o Deus general. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é o leão da tribo de Judá. Com você, meu irmão, pode saber que Jesus, o seu general, está à frente. E a Bíblia nos diz lá em Romanos 8: em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha, estar à frente não é fácil. Jesus está à frente de todas as coisas, mas Jesus também chamou eu e você como homens e como líderes na casa de Deus, como líderes na nossa casa, esposo, como líderes na escola, monitores, como chefes, como patrões, como pastores, líderes que foram chamados para estar à frente. Nós temos responsabilidades, nós temos encargos, todos nós que assumimos uma certa posição, uma certa proeminência, como Judá, pastor Eduardo. Jesus é o primogênito, e Romanos 8:29 diz que Deus nos predestinou, e predestinação aqui não é teologia, predestinação aqui não é nada a não ser aquilo que Deus fez para conosco. Capítulo 8:29 de Romanos diz que o Senhor nos predestinou para que nós fôssemos como Jesus. Nossa, Jesus, que isso? A Bíblia diz isso? Não diz com essas palavras, mas ele diz que aquele que ele chamou, que os amou, ele mesmo chamou, ele mesmo enviou, e porque nós já nos predestinou desde a fundação do mundo, para que nós fôssemos igual a Cristo. Jesus Cristo é o primogênito, unigênito, e como unigênito, a partir do momento que ele se sacrificou por nós, ele passou a ser o primogênito entre muitos irmãos, né? Então Jesus é nosso irmão, Jesus está à frente, ele é nosso irmão. Jesus, ele nos carrega pela mão. Jesus está à frente da nossa casa, da nossa causa. A nossa causa, queridos, não é por homem, não é por mulher, a nossa causa é por Cristo. Quando eu e você somos chamados, enviados para fazer a obra do Senhor, não é por conta da pessoa, é por conta de que aquela pessoa é Jesus Cristo. Jesus um dia ele disse que teve fome, mas não me deste de comer. Jesus teve frio, mas não demos de vestir. Aí os discípulos perguntam: Senhor, quando fizemos isto? Quando não amparou aquelas crianças, não deu àqueles que estavam com fome. Então nós não fazemos, quando nós não fazemos essas pessoas, não fazemos para Cristo. Amém, queridos? Nós vamos estar fechando, porque como eu disse, muita coisa. Quem sabe uma próxima oportunidade, nós venhamos trazer responsabilidade para a igreja, para fazermos acontecer a ordem. Eu queria deixar mais esse tema aqui. Atenção, muito importante. Números capítulo 10, verso de número 2. É o outro capítulo, mas diz assim: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, servir-te-ão para colocares a congregação e para a partida dos arraiais. Então Deus está mandando Moisés fazer 2 trombetas de prata. Para que isso? Ao toque da trombeta, a congregação dos filhos de Israel era convocada a estar junto à porta da tenda da congregação e para a partida desses arraiais.
Paulo ele nos escreve lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, no verso 52, diz que num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós também seremos transformados. Eu me lembro que quando cheguei nessa igreja, no ano de 1999, naquele ano eu tive meu batismo, vim para o Senhor em outubro. Quando foi em dezembro, batizou eu, a Zuza, mais alguns irmãos aqui, a Valerinha, batizamos juntos, mais alguns irmãos aqui, agora não me lembro muito bem. E nós nos batizamos em dezembro, dia 12 de dezembro daquele ano, 99. Em 2000, eu já estava fazendo escola de discípulos, e naquele momento quem eram os nossos professores eram o Isaac e a Marisa, que hoje estão lá na Fazenda Rio Grande, Paraná. E em determinado momento a Marisa ela nos deu uma lição de casa. Alunos, lição de casa, todos, lição de casa. Irmãos, lição de casa. Não clamem por misericórdia, lição de casa, sempre teremos lição de casa para fazer. A Marisa nos deu uma lição de casa. Na outra semana, ela cobrou a lição de casa. Quantos fizeram? Não me lembro. Eu me lembro que eu não fiz. Eu me lembro que eu não apresentei a lição de casa. E aí ela ficou quieta, assim, baixou a cabeça e levantou. Aí ela, irmãos, abre a palavra do Senhor em 1 Coríntios 15, 52. Foi esta palavra. Não piscar de olhos. Quando a última trombeta tocar, nós seremos transformados. Os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Cuidado, querido. Cuidado, meu irmão. Cuidado, Gilson. Cuidado. Nós muitas vezes estamos adiando as coisas e muitas vezes não prestamos atenção no soar da trombeta. E a trombeta está soando. A trombeta está soando. Nós precisamos ter os ouvidos aguçados, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, os sinais estão aí. Agora há pouco eu falei da frieza do amor. E o Senhor diz na sua palavra que naquele dia muita iniquidade, por causa de se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Vai esfriar mesmo. Nós ouvimos de Deus que Deus, quando Ele queria mover o tabernáculo, Ele dava ordem a Moisés. Moisés tocava a trombeta. Os filhos de Israel ficavam antenados, porque era o momento de sair. Quando o toque da trombeta havia, a nuvem saía de cima do tabernáculo e a nuvem começava a andar. Quando a nuvem começava a andar, era o momento que o povo tinha que levantar seus estandartes e sair. Quando nós, como igreja, fazemos uma convocação para a oração, muitos de nós não temos ouvido esse toque da trombeta. Muitos de nós não temos participado da oração quando é chamado. Isso é falta de ordem. Não haverá progresso se continuarmos assim. Muitos de nós, não só a igreja de uma forma geral, ela está ainda passando por situações, ela deveria mudar, porque senão essa nação já teria mudado, já estaria muito melhor, porque nós não temos participado daquilo para a qual nós somos chamados. No mês de outubro agora nós teremos a nossa vigília, as nossas vigílias, o nosso momento de oração, a tenda. Você é nosso convidado. Na verdade, você é convidado pelo Senhor para estar buscando pela sua vida e pela igreja, pelo seu bairro, pela sua família. Nós não temos muitas vezes nos preparado para vir à casa do Senhor. Hoje é domingo, o dia do Senhor, e
O culto começa às 6 horas. Eu não queria, irmãos, assim, falar fora da palavra, porque doutrina, quem tem que aplicar a doutrina é o pastor. Mas nós temos falhado. Nós temos, às vezes, colocado o nosso ouvido para ouvir outras coisas e não a trombeta do Senhor. Está na hora de ir para minha casa. Eu quero ter um encontro contigo. Aí chegamos aqui 6h30, 6h20, 6h15. O culto já começou e nós chegamos de qualquer forma e muitas vezes não damos louvor, adoração a Deus, mas queremos algo de Deus. Isso é falta de ordem. É difícil ter progresso dessa forma. Na semana passada, o irmão Adilson, com muito jeito, com muita educação, ele chamou a atenção da igreja, porque eles estavam querendo passar aqui as vozes, eles não estavam conseguindo ouvir as vozes uns dos outros, porque havia muito barulho na igreja. E ele pediu por gentileza que os irmãos ficassem em silêncio. Eu estou falando alguma coisa que não devia, irmãos? Essas pessoas que ele falou isso na semana passada, sim ou não? Chamou a atenção de nós. Isso não é bom para nós, porque foi alguém lá de fora. Ele é nosso irmão, mas foi alguém que veio para ver como às vezes nós agimos na casa do Senhor. Isso é falta de ordem. Fica um pouco difícil de haver progresso. Amém, queridos? Por um outro lado, também rejeitar o chamado. Quando Moisés ele fala com seu cunhado, né? Obabe, está lá no verso de número 30. Obabe, ele era filho de Jetro. Jetro era sogro de Moisés. Quando Moisés fala com Obabe, chamando ele para estar junto com a congregação, para ir, ele simplesmente disse: eu não irei, mas antes estarei junto da minha parentela. Isso quer dizer que muitos não virão, alguns não virão. Há uma promessa que todos os que andam na presença do Senhor serão abençoados. Deus fala isso lá em Gênesis 17:1. Anda na minha presença e será uma bênção. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Porém muitos não experimentarão o gozo da terra prometida por terem rejeitado o convite do Senhor. Jesus, ele diz em Mateus 11:28-30: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se coloque de pé em nome de Jesus, queridos. Eu sei que em alguns momentos a palavra ela se torna um pouco dolorida, mas glorifica a Deus se isso aconteceu, porque isso mexe conosco mesmo. É para mexer. Se ela mexe é porque algumas áreas da nossa vida ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser melhorada. Nós precisamos diante de Deus, a gente não esconde nada. Jesus ele disse que quando nós orarmos, nós devemos entrar no nosso quarto e orar ao Senhor. E quando nós orarmos, nós estamos confessando. Nós temos andado nessa ordem? Nós temos andado em ordem? Uma pergunta para mim e para você. Isaías 38:1 diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, o filho de Amós. E lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Chorou muitíssimo. Aí então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai a Ezequias e diz: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias mais 15 anos. Você tem andado em ordem diante de Deus? Como é que tem progredido
a sua jornada. Sua jornada tem sido de progresso ou tem sido de procrastinação? O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai. Apocalipse 3:5. Queridos, é o chamado de Deus para mim e para a sua vida. Como igreja, como irmão de vocês, como irmãos, uns amando os outros, deveríamos amar, precisamos tomar referência diante de Deus de muitas coisas que não estamos fazendo, de muitas coisas que deveríamos fazer, de muitas coisas que precisaríamos mudar para entrar nessa ordem de Deus, de ouvir, de ter atenção, de estar à frente, um compromisso, um comportamento diante do Senhor, porque Deus, Ele é fiel, Ele está presente, Ele se manifesta no meio de nós. Nós somos a igreja do Deus vivo, mas temos falhado. Deus hoje nos alerta para não cobrar amanhã. Deus hoje nos alerta porque Ele quer preservar. Eu gostaria de, como irmão, estar chamando, clamando a igreja, para que nós possamos, diante daquilo que Deus quer fazer conosco, nós temos progresso. Eu quero que todos vocês tenham progresso. Eu quero ter progresso, mas não posso deixar a ordem de lado. Eu queria orar com vocês, e se você quiser se movimentar, vir à frente por algum motivo, para que nós possamos estar orando. Se de alguma forma a palavra falou com você, você quer se derramar diante de Deus, nós vamos estar orando, nós vamos estar apresentando a sua vida, para que Deus verdadeiramente Ele possa fazer com que você experimente o gozo, a alegria de ser um filho ordenado, que anda em ordem, um filho que alcança e alcançará o projeto de Deus, por ser amado, por ter ouvido, por ter vivido, por ter alcançado o favor de Deus. Se você quiser vir à frente, eu gostaria que o pastor Adalberto estivesse orando por esta palavra, para que nós possamos apresentar a Deus. Amém? Amém, irmãos. Deixa eu fechar nossos olhos. Oh Deus. Ó Pai amado, quantos de nós, ó Pai, talvez entramos nessa noite aqui, e ouvindo a Tua palavra, entendemos que há uma área, 2 ou 3, 4, 5 ou 6 em desordem na nossa vida. Talvez alguns tenham emprestado o seu corpo ao pecado, outros a sua mente, outros o seu dinheiro, outros têm entregue a sua casa a desordem, a confusão, a conflitos, outros na casa de Deus. Como a Deus querido, o Gilson ressaltou, quantos de nós, ó Pai, perdemos simplesmente o horário do culto, não sabemos porquê, mas significa, Senhor, que não nos preparamos para estar na Tua casa. Como teremos progresso? Como teremos a bênção de Deus? Se até, ó Pai amado, no Antigo Testamento, o carregar da arca tinha, ó Deus querido, as suas regras. O sacerdote, para entrar no lugar santo do santo, tinha que estar limpo. Ó Deus, não é por causa da graça que tornaremos a nossa vida uma desgraça, fazendo as coisas de qualquer jeito. Por isso, ó Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, nesta noite.
Põe, ó Deus, os nossos exércitos em ordem, a nossa casa em ordem, como ouvimos hoje com os homens, com os sacerdócios da nossa casa, a responsabilidade de clamar a Deus, colocar as coisas em ordem, pedir a Deus a bênção, o progresso, porque a tua palavra diz que o Senhor tem prazer em abençoar o teu povo. E se não temos, ó Pai, alcançado algumas bênçãos, é porque precisamos de uma forma, Deus querido, urgente, nos consertar diante do altar de Deus. A tua palavra diz que no Antigo Testamento, ó Deus, os homens, ó Pai, ó Deus querido, até os animais jejuavam, Senhor, toda a casa se vestiu de cinza, clamando a misericórdia do Senhor. Ó Deus amado, nós queremos clamar por misericórdia. Ó Deus, começando a minha própria vida, Pai. Ó Deus, a minha casa, Senhor, das minhas coisas, daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Ordem e progresso. Ó Deus querido, quando a trombeta tocava, Senhor, a nuvem, ó Deus querido, subia, era ordem de partir. Ó Pai amado, quando a nuvem parava, era ordem de parar, ordem para orar, ordem para jejuar. Organiza o teu povo, organiza a tua igreja, Senhor. Ó Deus amado, cada irmão, Senhor, que foi tocado por tigres, irmãos que estão aqui à frente, que possam nessa noite, ó Pai amado, receber um novo Espírito, ó Pai amado, no seu coração. Se tem algo dentro de você, que ao ouvir a voz de Deus hoje, você entende que está errado, coloque em ordem hoje. Arruma a tua casa, arruma o teu coração diante do Senhor, para que a bênção de Deus seja completa. Deus já nos abençoou, mas o que é que impede a bênção? Quem é que rouba a nossa bênção? Por isso hoje, ó Deus querido, nós, ó Pai amado, pedimos por cada um dos nossos irmãos, ó Pai, pela sua igreja, ó Pai, que está aqui nesta noite, ó Pai, por cada um de nós, que tenhamos ordem, e a bênção de Deus irá dar progresso à nossa casa, Senhor. Israel é um testemunho, ó Deus amado, de que a obediência, Pai amado, traz a bênção de Deus. Abençoa cada um, ó Deus, cada servo teu, cada filha tua, Senhor. Nós assim pedimos, ó Pai amado. Abençoa os irmãos que vieram aqui à frente. Abençoa a tua igreja, Senhor, que esta palavra seja grandiosa nos seus corações, ó Pai. E que, ó Pai amado, a partir da próxima reunião, do próximo culto, ó Deus, seja na quarta, no domingo, na reunião de líderes, ó Pai amado, nós possamos, ó Pai, nos preparar, vir com o coração ativo, precioso diante de Ti, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Amém. Pode sentar um minutinho. Já estamos. Só um minutinho, irmãos, no silêncio. Irmãos, nem precisam passar o aviso, porque eu vou só comentar que nós vamos estar já encerrando o culto. Eu queria pedir para que a Marisa e o Eduardo, o nosso bebê Lucas, já viessem aqui à frente. Amém? Nós vamos encerrar o culto, orando por essa bênção de Deus. Projeto Cuba, arrecadação de higiene pessoal, entregar para Kelly, os irmãos que vão estar trazendo pasta de dente, né? Escova de dente, trouxeram hoje entregar para Kelly. Hoje também nós temos uma cantina especial, pastel masmousse, mas garrafinha de refri, apenas R$10. Eu sei que o pastel custa 6. Você compra o refrigerante para não sei quanto, então aqui está mais barato. Amém, irmãos? Né? Então os irmãos que estão nos ajudando, né, a arrecadar para a obra missionária, para Deus possa estar nos ajudando. A ida da irmã Zenaia até Cuba, irmãos. Oi? O quê?
mas hoje não vamos. Hoje não. Passamos depois na quarta, amém? No próximo domingo. Amém, queridos? Então são esses os avisos. Eu não vou, irmãos, passar mais uma vez, porque senão vamos abusar do tempo dos irmãos também. Né? Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Mostra o Lucas para ele, está dormindo, irmãos. Ó. Isso aqui é Batista. Oh. Amém, queridos? Nós vamos ficar de pé. Eu sei que os irmãos fizeram o aviso e fazem com amor, amém? Mas a parte que nós passamos, domingo que vem, tem gratidão, né? Nós fizemos uma feijoada, recuperação, né? E muitos irmãos estão nos ajudando aí, trabalho ao Zenai. A passagem vai ser comprada pelo Zenai, né? A ida pelo Zenai. Cuba não tem dinheiro para suportar nada, os irmãos lá só pediram a nossa presença. Então nós estamos ajudando de uma forma ou outra. Quantos acham que a irmã Zenai é rica, tem dinheiro para ir para Cuba e voltar quantas vezes? Não é. Amém? Talvez muitos de nós não poderíamos fazer isso. Mas nosso Deus é rico. Glória a Deus. E a sua igreja. Amém? Tudo que os irmãos fizerem por essa viagem estão fazendo pela obra de Deus. Glória a Deus. Tem mais missionário. Amém. Irmãos, nós vamos agradecer a Deus por essa família, né? Pelo Lucas. Amém? Para que Deus possa estar abençoando. A palavra de Deus é clara, né? E diz que os filhos, né, os nossos filhos são herança de Deus para nós, e que o pai é o sacerdote da casa, a mãe é sacerdotisa, né, que cuida da família, que guarda, né? Então que a palavra sirva para vocês também para mim. Vamos botar em ordem a nossa casa para Deus abençoar os nossos filhos. Quem vai colocar a casa em ordem, levanta a mão. Tem coisa para organizar, não tem, irmãos? Começa pelo guarda-roupa, né? Vai chegar no teu coração, viu? Glória a Deus. Eu queria também agradecer a todos os nossos visitantes, que Deus os abençoe. Nós aqui não batizamos a criança tão pequena, porque a Bíblia diz que a criança não sabe que se do mal ou do bem. Mas nós apresentamos ela a Deus, para que Deus possa abençoá-la. Amém? Eu junto com a igreja, que vocês estendam as mãos. Eu posso acordar, irmãos, tem que fazer uma oração, né? Senhor Deus, Salmo 127, ó Deus, deixado na tua palavra, diz que se o Senhor não guardar a casa, Pai, em nome de Jesus, diz, ó Pai amado, também, Senhor, que os filhos são herança de Deus, ó Pai, a nossa família. Eu quero abençoar a vida do Lucas, Senhor. Quero abençoar esta família, Senhor. Os teus filhos, Senhor, para que tenham graça, autoridade, disciplina, amor, para cuidar da vida do Lucas, Senhor. Nós, ó Pai amado, apresentamos o Lucas nas tuas mãos agora. Como igreja do Senhor, com as mãos estendidas, nós o abençoamos. Declaramos a sua vida para Deus. Os teus propósitos, ó Deus, na vida dele, ó Pai, desde o nascimento e todos os dias na face da terra, sejam cobertos, ó Deus, pela tua unção poderosa. Nós assim te agradecemos pela vida dele na terra. Que ele seja bênção para essa família, alegria para os seus pais em cada dia, Senhor. Guarda ele, Senhor, debaixo do teu amor. Nós assim, ó Deus, oramos e os abençoamos como família, como pais. Dá saúde aos teus servos, cuidados, liderança, sacerdócio, Pai, para que ame seus filhos, para que os guarde, para que ame a sua casa, a sua igreja, o seu povo, e prospere, Pai, em todos os seus caminhos. Abençoa teu filho, Pai, porque muitas lutas ele tem atravessado.
Por um tempo, Deus, ele quis desistir. Mas hoje o teu Deus te diz, filho, eis que sou o teu Deus. E sobre ti está as minhas mãos. Não temas, porque te chamei e te escolhi. Te coloquei a sua neste lugar, para fazer algo diferente na tua vida. Separa a tua casa para mim, diz o Senhor, porque verás grandes coisas te darei, e a minha bênção será sobre a tua geração. Porque eu hoje entro na tua casa, diz o Senhor, e faço uma grande mudança. Ouço o teu clamor e o teu choro por mim, diz o Senhor, e atendo a tua oração, e faço nova todas as coisas. Coloco ordem, vinda dos céus. Por isso, fala o teu coração, para que tu recebas a minha bênção e a minha bênção. Assim, Pai amado, que a tua graça e o teu amor seja sobre a tua igreja. Que os teus filhos tenham uma semana abençoada. Que a quarta-feira o nosso propósito de Jesus e oração pela igreja, por aqueles, ó Deus, que o Senhor ama, pelo teu rebanho, ó Deus, por cura, milagres, ó Pai amado, para que a nossa casa entre em ordem, Senhor, seja uma bênção. Dê força para os seus irmãos, para esse dia, Senhor amado, ser um dia de consagração. Abençoa os dias da semana, abençoa as células, a escola bíblica, Pai amado, o culto dos jovens no próximo sábado. Traz esses jovens em fervor, os adolescentes do domingo de manhã, Senhor. Ó Deus amado, abençoa, Senhor, a cantina de hoje, próximo, amado. Ó Deus, a tua obra missionária, que os irmãos possam ter para dar. Ó Deus, que esse alimento dessa cantina seja um bênção na vida deles também. Abençoa a casa de Israel. Abençoa, Deus querido, Gilson, que trouxe a sua palavra, para que nós coloquemos a nossa vida, a nossa igreja, o nosso ministério em ordem, para que o progresso chegue, para a glória de Deus o Pai. Que a graça e o amor do Senhor Jesus seja com todo o povo de Deus, para todos sempre. Amém. Amém. Amém, queridos. Dê um abraço gostoso, irmão.